Então, pessoal, boa noite. Primeiramente, mais uma vez, obrigado aqui a todos. Boa noite para quem está vendo aqui online e boa tarde, bom dia para quem for ver depois na internet. Porque, acho que a gente já comentou isso, o Caritas tem um canal no YouTube, onde a gente compartilha todas as palestras aqui desde o início da pandemia, alguns vídeos anteriores nós tínhamos, mas desde o início da pandemia, todas as palestras de sextas-feiras elas foram gravadas e foram disponibilizadas pelo Ardélio através desse canal do Caritas no YouTube. Todos os vídeos estão lá para poder ser vistos, comentados, é bacana. Então, se um dia quiser ser revistos, estão lá também. E hoje eu vou falar, o Luiz bem disse, eu escolhi aqui, eu acho muito importante a gente, né, também do movimento espírita, conhecer personagens que são importantes dentro do movimento. E dois personagens que não estão do lado dos encarnados. Dois personagens muito importantes do movimento espírita brasileiro, mas que atuaram do plano astral. E eu escolhi eles, os dois em conjunto ainda, porque são eles os mentores de dois grandes médiuns brasileiros, talvez dois dos maiores médiuns brasileiros. A primeira delas é a Joana de Ângeles e o Emmanuel. A Joana de Ângeles, ela é a mentora espiritual do médium Divaldo Franco, que ainda trabalha com ele, né? O Divaldo está vivo, está bem, está trabalhando ainda, psicografou em diversos livros. E o Emmanuel é o mentor do nosso querido Chico Xavier. O Chico, ele trabalhou com outros espíritos, trabalhou com André Luiz, com outros espíritos também, mas o Emmanuel é o mentor, ou seja, o guia. É além do anjo. Não é, o mentor, ele não é só uma concepção de anjo da guarda. O mentor, ele é uma concepção além. Ele é um espírito de maior elevação e que vem aqui para a Terra para trabalhos específicos, para trabalhos, projetos, missões, grandes participações. Neste caso de Emmanuel e de Joana, eles vieram para trabalhar com o Chico e com o Divaldo. Não significa que eles são os anjos, os espíritos protetores ou os anjos da que acompanham eles desde o nascimento. Então, às vezes a gente fala para as crianças, né, diferencia bastante esse ponto da diferença entre o que é o mentor e o que é o anjo da guarda. E aí a história deles é bem interessante, porque ambos os espíritos Emmanuel e Joana de Ângeles tiveram encarnações aqui na Terra, conhecidas e reveladas por eles mesmos em livros ou através do Divaldo, do Chico, em outras entrevistas, mas que é importante para a gente conhecer também um pouco. A primeira encarnação conhecida de Emmanuel aqui na Terra data do início do século IX a.C. Ele era Simas, o grão sacerdote do templo de Amon-Ra, na antiga cidade egípcia de Tebas, no tempo dos egípcios. Ele era pai da futura rainha Semiramis, do império que fundou o Império Assírio da Babilônia. Ela é a grande lenda uma grande rainha lendária que fundou o Império Babilônico. E esse rosto, ele não parece familiar para a gente? Ele falou, eu já vi esse rosto em algum lugar. A gente já viu mesmo. Um fato curioso, esse rosto ele é o exemplo de rosto feminino adotado nas artes. E ele é tido como a efígie da República. Então, ele é o rosto que foi utilizado na nossa nota de real, na Estátua da Liberdade, no símbolo da Revolução Francesa. É esse o modelo de rosto da rainha. Um mero fato curioso. A segunda reencarnação de Emmanuel foi do cônsul romano Publius Lentulus Cornelius Sura. Ele foi contemporâneo de Júlio César e condenado à morte no ano de 63 a.C. Ele participava lá do Senado romano na época aí de César. A terceira reencarnação conhecida, revelada de Emmanuel, é do neto daquele senador, é o
Públio Lentulus Cornélios. Ele foi um senador também romano, bisneto, perdão, não era neto, era bisneto da reencarnação anterior, e viveu, foi contemporâneo da época de Cristo. É dele uma carta localizada em uns arquivos do Duque de Cesadini, na cidade de Roma, de uma carta enviada por ele de Jerusalém para Roma. E nela ele narra um encontro que ele teve com Jesus e a fisionomia dele, como ele era, as suas características físicas. E ele diz: tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa. Mas separada no meio, seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandece no seu rosto como raios de sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar, faz-se amar e é alegre com gravidade. Esse é um retrato de Jesus inspirado na carta do senador Lentulus, que está guardado na Biblioteca Nacional da França, é uma gravura do século XIX. E eu achei interessante essa descrição, justamente nesse ponto que ele fala, olha, ninguém pode fixar muito os olhos nele. E eu acredito sim, porque imagino o tamanho da energia que irradiava de Jesus naquele momento. Era uma energia assim, absurda, que até mesmo nós hoje em dia, 2000 anos depois, talvez a gente tenha dado pelo menos meio passinho adiantado da evolução, e a gente não teria dificuldade. É como se a gente estivesse olhando o sol, olhando diretamente para o sol, e não conseguimos, sabe? Uma pessoa, se você não consegue olhar diretamente para o sol, tamanha energia que Jesus representa. E o livro Há 2000 anos é justamente a psicografia que Emmanuel fez com Chico Xavier, que conta a história desse senador, dessa encarnação de Emmanuel, o senador Públio Lentulus, inclusive o seu encontro com Jesus, na qual Jesus cura a filha do senador, de Hanseníase. A esposa desse senador é convertida ao cristianismo, então ele narra todos esses fatos nesse livro Há 2000 anos. Depois ele tem, em outras, eu não coloquei todas aqui, todas as encarnações, porque o Emmanuel tem algumas mais conhecidas. Por exemplo, no livro Há 50 anos depois, ele narra outra encarnação dele, depois aqui de Há 2000 anos. Já mesmo nessa mesma época, tem-se a primeira reencarnação conhecida e divulgada da Joana de Ângeles. Ela foi também contemporânea de Jesus, e ela era Joana, esposa de Chuza. Ela é mencionada na Bíblia e foi, junto com Maria de Madalena e Maria, a mãe de Jesus, uma das 3 mulheres que se juntaram aos apóstolos na equipe de Jesus ali para pregar, para dar suporte e para estar ali, né, dando todo o atendimento. Então ela foi contemporânea e trabalhou com Jesus. A sexta reencarnação já de Emmanuel, avançando aqui na linha do tempo, a gente tem no século III. Ele era o bispo, São Remígio, bispo de Reims. Ele nasceu em 437, na França, de família nobre e religiosa, considerado o maior orador sacro do reino dos francos, pela sua especialidade em retórica. Considerado também o apóstolo dos pagãos das Galhas, era conhecido pela sua pureza de espírito, bem como pelo seu profundo amor a Deus e ao próximo. Ele desencarnou aos 96 anos, em 533. A Gália é ali também, onde é a França. Eu lembro sempre que do gibi do Asterix, né, fizeram gauleses. E o curioso que a gente vai notando aqui nas encarnações deles é o caminho que eles seguem, sabe? Emmanuel sempre voltado para a oratória, para a escrita, e Joana sempre voltada para o atendimento fraterno e para o pensamento religioso. No século XII, Joana de Ângeles foi Santa Clara de Assis.
fundou, junto com São Francisco de Assis, a Ordem dos Franciscanos. Ela adotou o voto de pobreza e ela é a grande fundadora da Ordem dos Franciscanos e da Ordem claretiana, digamos assim, que é a Ordem das freiras, né, das madres franciscanas. Já mais adiante no tempo, a 7ª reencarnação de Emmanuel foi o Padre Manuel da Nóbrega. E Chico Xavier é que conta isso naquela série de entrevistas chamada Pinga Fogo, da TV Tupi, que, se alguém não assistiu, é muito interessante assistir, está todo disponível no YouTube também. Antigamente ainda tinha alguns vídeos, no Caritas tem uma caixa cheia de fita VHS com as entrevistas, e na qual Chico responde a várias perguntas do entrevistador, do público. Foram vários dias e foi, na época, o programa de maior audiência da TV. E nisso é que o Chico contou que Emmanuel foi o Padre Manuel da Nóbrega, que veio para aqui, né, junto com a trupe de Cabral e dos primeiros colonizadores, para catequizar os índios, se assim digamos. Há muita discussão hoje em dia de como seria isso, mas os seus escritos são considerados o primeiro escrito, a primeira obra literária produzida em solo brasileiro. No século XVII, muito próximo aí da encarnação de Emmanuel como Padre Manuel da Nóbrega, Joana de Ângeles foi a freira Joana Inês de la Cruz, uma freira mexicana que viveu no México. É uma poetisa muito estudiosa e defensora dos direitos das mulheres no século XVII. Ela é considerada a maior poetisa de língua espanhola e, inclusive, o seu rosto estampa a nota de 1000 pesos no México. Curiosamente, uma mera curiosidade aqui também, né? Se Emmanuel foi o pai meras coincidências, mas se na primeira reencarnação o Emmanuel foi o pai da rainha Semiramis, que estampa a nota de real, é a Joana que estampa a nota de 1000 pesos no México. Ela é muito importante no México, é uma figura de muito estudo, de muita sabedoria. No século XVIII, ela encarnou no Brasil, novamente, como freira, uma freira, novamente, né, chamada Joana Angélica de Jesus, e era da Ordem Franciscana, a mesma Ordem Franciscana de que a encarnação passada ela foi Santa Clara de Assis e que fundou. Quando as tropas portuguesas avançaram contra os atos de independência na Bahia, né, naquela época tiveram vários atos de insurreição, não só em Minas Gerais, mas também esse ato na Bahia, ela se posicionou na porta do convento para impedir que os guardas portugueses entrassem. Mas mesmo assim ela foi assassinada por um dos guardas e se tornou, junto com Tiradentes, o mártir da independência brasileira. Eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar dela, mesmo ela sendo super importante na independência brasileira, assim como Tiradentes. A figura que ficou conhecida foi de Tiradentes, mas ambos estão, inclusive no livro da Pátria, no livro do Panteão dos Heróis Brasileiros, ela está lá junto com Tiradentes como mártir da independência. E a Joana de Ângeles, ela foi um espírito que integrou a comissão, né? Muito discutiu quem foi o espírito da verdade, se foi Jesus, mas a grande conclusão é que o espírito da verdade era toda uma equipe de espíritos elevados, da qual alguns espíritos de grande elevação, sob a orientação de Jesus, participaram para colaborar ali com Allan Kardec para a produção dos livros, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e dos outros livros. E Joana de Ângeles foi um dos espíritos que integrou esta equipe do Espírito da Verdade. E a última reencarnação conhecida de Emmanuel não é do Bezerra de Menezes, na verdade foi de um padre chamado Padre Amaro, um sacerdote católico bem humilde que viveu no estado do Pará, e ele foi para o Rio para
para pregar o evangelho. E nessa ida dele para o Rio de Janeiro, ele teve alguns encontros com Bezerra de Menezes. Há uma mensagem psicografada pelo Chico intitulada Sacerdote Católico que Fui, na qual Emmanuel descreve com detalhes o processo de sua desencarnação nessa existência. Por não ser uma pessoa conhecida nessa época, não se tem, eu pesquisei, mas não se tem detalhes dessa vivência, só o que ele narrou. Né? E desde então, Emmanuel e Joana de Ângeles atuam no plano espiritual como grandes orientadores da humanidade e colaboradores do Brasil. Se nós pensarmos na dimensão do que Chico e Divaldo tiveram para o movimento espírita brasileiro, como balizadores, é quase impossível a gente pensar do espiritismo hoje, do espiritismo moderno, como nós conhecemos aqui no Brasil, sem pensar em Divaldo, ou muito menos sem pensar em Chico Xavier. Se Allan Kardec trouxe a teoria, foi através de Chico, por exemplo, de André Luiz e de Emmanuel, que exemplificou a teoria. O Jean que gosta de falar isso, né? Se Allan Kardec deu a base, o jornalista foi André Luiz, que narrou com detalhes a vida espiritual. E Emmanuel trouxe muita lição de seus ensinamentos, como da sua passagem junto com Jesus, e Joana de Ângeles, muito ensinamento do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de acalento. É enorme a série de Joana de Ângeles sobre psicologia e problemas relacionados a afeto, depressão e todos esses problemas psicológicos que afligem hoje em dia. Por isso escolhi 2 textos, um de Joana e outro de Emmanuel, para fechar essa nossa bate-papo de hoje. E de Joana é um texto voltado mais para esse ponto de dor que às vezes a gente passa, mas que tem segmento. Né? Dias há nos quais tenho a impressão de que mesmo a luz do sol parece débil, sem que consiga fulgir nos panoramas do teu caminho. Tudo são inquietações e ansiedades que pareciam vencidas e que retornam como fantasmas ameaçadores, gerando clima de sofrimento interior. Nessas ocasiões, tudo corre mal. Acontecem insucessos, imprevistos e contrariedades surgem de muitas situações que se amontoam, transformando-se em óbice cruel de difícil transposição. Surgem aflições em família que navegavam em águas de paz, repontam problemas de conjuntura grave em amigos que te buscam socorro imediato. E como se não bastassem, a enfermidade chega e se assenhoreia da frágil esperança que então se faz fugidia. Não te agastes, pois, com os acontecimentos afligentes que independem de ti. A família segue adiante, o amor muda de domicílio, a doença desaparece, a contrariedade se dilui, a agressão desiste, a inquietude se acalma, se souberes permanecer sereno ante toda a dor que te chegue. Enquanto no círculo de fé sublima aspirações e retificas conceitos. Continua fiel no posto, operário anônimo do bem de todos, e espera. Os ingratos que se acreditaram capazes de te esquecer, lembrar-se-ão e possivelmente volverão. Os amigos que te deixaram, os amores que não te corresponderam, aqueles que não te quiseram compreender, quantos zombaram de tua fraqueza e ridicularizaram a tua dor envolta nos tecidos da humildade. Os que investiram contra os teus anelos voltarão. Tornarão sim, pois ninguém atinge a plenitude da montanha sem a vitória pelo vale que necessita vencido. Tem calma, silencia a revolta. Refugia-te na palavra clarificadora do Evangelho Consolador e enxuga suas lágrimas com as suas lições. Dos teus textos, extrai o licor da vitalidade
e tece com as mãos da esperança a grinalda da paz para o coração lanhado e sofrido. Se conseguires afogar todas as penas na oração de refazimento, sairás do colóquio da prece restaurado, e descobrirás que, apesar de tudo acontecer em dias que tais, Jesus luze intimamente nas províncias do seu espírito. Poderás, então, confiar e seguir firme, certo da perene vitória do amor. Por Joana de Ângeles, do médio Divaldo Pereira Franco. E esse todos os livros da Joana são nesse sentido, são de profundo reflexão, de chamamento ao resgate, de chamamento ao reequilíbrio emocional. São interessantes de serem lidos, são bastante, seja para estudo ou seja por uma mera reflexão. E eu escolhi um outro texto também aqui de Emmanuel para a gente fechar desses dois, que são dois ícones do movimento espírita, que trabalharam muito incessantemente e ainda trabalham em nosso bem-estar. Na construção da simples casa de pedra, há que despender do longo esforço para ajustar o ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se, metódicos no trabalho renovador. Assim também é na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova, na direção de mais alto, o lugar que se demora com os seus. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem que vivemos e traçamos rumos novos para a vida superior. Do livro Vinha de Luz na Psicografia de Chico Xavier. Eu escolhi esses dois textos principalmente pelo momento que nós estamos passando no planeta Terra. É um momento muito difícil para todos nós. A pandemia nos trouxe severos desafios e perdas de pessoas queridas, perdas de pessoas próximas. E eu imagino, às vezes, o quanto o plano espiritual está trabalhando, como as pessoas chegam do lado de lá, aflitas, preocupadas, e como estão deixando o lado de cá. Então, a escolha desses dois textos e desses dois personagens tão importantes no movimento espírita, que, diferentemente dos seus pontos, diferente de pessoas que eles mentoraram, a história deles se confunde. Ao longo dos séculos, ao longo
de todos os anos, de todas as encarnações, às vezes coincidindo do mesmo período, de repente, no mesmo período que Jesus viveu, Joana de Anjos tenha se encontrado fisicamente ali com Emmanuel, eles viveram na mesma época. Depois, nunca mais viveram nos mesmos lugares na mesma época, mas hoje, aqui nesse momento, na nossa palestra, eu escolhi juntá-los justamente porque eles representam uma luz, eles orientam e orientaram tanta gente com tanto afinco, com tanta luta por tantos anos, a luta deles de anos e séculos para chegar neste momento que até hoje hoje eles representam o tamanho que eles representam para o movimento espírita brasileiro, é de encher de esperança, é de se apoiar nesses ensinamentos e nesses dois textos que eu escolhi, que mostram essa chance de reerguer, essa possibilidade de seguirmos adiante. Então, muito obrigado a todos pelo esse nosso bate-papo aqui. Eu escolhi um texto mais leve, uma questão mais leve, porque estamos aqui, né, próximo do Carnaval. Muito obrigado a todos.